Então vamos continuando aqui a nossa aula. Vamos aprender agora um pouquinho mais sobre as declarações e o corpo da função. Então vou apagar aqui para a gente não deixar muito código poluído. Depois vocês podem copiar voltando à live e estudando com calma. Outro fundamento importante é a declaração, tá? E o corpo da função. Então eu vou declarar aqui de novo a função do Olá Mundo. Então a gente tem o bloco de código, o tipo de retorno, ou é unit, no caso não tem retorno, ou é o tipo que eu declarar, seja um inteiro, um double, um long, tá? Eu vou declarar ela como sem retorno. Então ela não vai retornar nada para quando eu chamar ela aqui. Beleza, estou chamando ela e não estou retornando nada. Aqui é um bloco de código, onde a gente chama de declaração, e aqui é o body, né? É o corpo. Quando a gente tem várias instruções aqui dentro, como por exemplo, Olá Mundo, e a gente vai falar Olá Mundo 2, por exemplo, Olá Mundo 3. Quando a gente tem vários blocos de código, várias instruções que a gente está fazendo, passando para aquela função, a gente usa o chaves como o bloco para a gente conseguir enxergar que tudo que está aqui dentro, né, que está indentado, pertence a essa função. Agora, se a sua função somente tem um bloco de código só, por exemplo, somente uma única instrução dentro dela, uma única linha de código, você pode fazer isso daqui em corpo inline, que a gente chama, ou a gente chama também, um termo mais técnico, seria o body inline, tá? Ou função enxuta também. Você pode remover as chaves, na verdade, tá? E aí você já dá um igual e passa a sua instrução, tá? Então aqui a gente tem o cabeçalho, que no caso seria a declaração da função, e o corpo dela fica depois do igual, tá? Então eu fazer isso daqui e fazer isso daqui é a mesma coisa, tá? Esses dois aqui são a mesma coisa, tá? Aí você vai ver que está dando erro. Por que está dando erro aqui? Porque eu não posso ter funções com o mesmo nome. Porque voltando aqui ao nosso caso lá da nossa memória que a gente desenhou na aula passada. Lembra que eu falei que nada mais nada menos do que a programação é uma forma de a gente alocar espaços de memória dentro do computador. Então o espaço de memória do computador é como se fosse um condomínio, um condomínio com vários edifícios, com vários apartamentos, com vários andares, e cada andar é uma casa, é um apartamento. Então tem gente que mora no 1, tem gente que mora no 2, tem gente que mora no 3, no primeiro andar, tem gente que mora no 11, no 12 e assim por diante. Então isso aqui seria basicamente como é a memória do computador, a grosso modo, tá? Então toda vez que a gente declara uma função, o que eu faço para o computador? O que eu estou dizendo para ele exatamente? Eu estou falando o seguinte: olha, computador, a minha linguagem que eu estou programando, eu quero criar um bloco de código reutilizável, então eu vou criar uma função, e essa função tem um nome. Então eu vou armazenar no espaço de memória uma referência para uma função, que no caso seria a função do Olá Mundo. Quando eu tento alocar um novo espaço de memória com o mesmo nome, ele não deixa, porque já tem esse apartamento, vamos dizer assim, esse espaço de memória já está alocado, já tem gente morando lá dentro. Então não posso eventualmente declarar uma função com o mesmo nome e com o mesmo comportamento. Então eu tenho que mudar o nome dela. Eu vou chamar ele de Olá Mundo 2, ou sei lá, um Hello World, ou qualquer outro nome que você queira, como Madruguinha. Qualquer nome que realmente faça essa distinção do que é uma função e outra função. Você não pode ter funções com o mesmo nome, tá? Então, recapitulando aqui, a gente tem uma outra função e o escopo dela é o mesmo, tá? O corpo é o mesmo. Então, quando a gente tem uma instrução com um único corpo, a gente pode declarar de forma mais enxuta, assim, ao invés de usar desta maneira, tá? As duas funções são idênticas, vai funcionar da mesma forma, só são formas diferentes de a gente escrever, né? Como a gente escreve, sei lá, o português, por exemplo. Tá bom? Então, essas aqui são funções inline. Geralmente, a gente usa também isso aqui quando a gente tem umas condições, né? Você já aprendeu também condições inline na aula passada, mas, por exemplo,
Imagine que você tem nessa função uma condição para verificar se uma idade, vou guardar aqui, por exemplo, uma variável chamada de idade. Se a idade for maior do que 18, eu vou imprimir alguma coisa, tá? Por exemplo, não pode dirigir, é uma condição. Se não, a gente tem uma outra condição aqui que é não, que no caso aqui é pode, né? Pode dirigir se eu tiver menos do que... Peraí, tá ao contrário, lógico. Se eu tenho mais de 18, eu posso dirigir. Se eu não tenho mais de 18, eu não posso dirigir, tá? Então, se eu quiser fazer isso daqui, inline, eu também consigo, tá? Aí eu teria que pegar esse bloco de código e fazer com que a idade chegue para mim, tá? Então, eu preciso já receber essa idade para eu conseguir fazer essa lógica inline aqui. Então, vamos começar a brincar com parâmetros para deixar as nossas funções mais dinâmicas. Imagine que no seu sistema, agora, você quer passar uma idade, você quer passar uma variável, essa variável vai ser a idade, e você quer fazer com que a sua função faça o cálculo para verificar se o usuário pode dirigir ou não, e você quer imprimir isso na tela para o usuário, baseado com a idade. Eu sei, é um projetinho, uma ideia bem besta, mas é para você treinar, para você entender o fundamento da função, tá bom? Então aqui ó, na função lá, mundo 2, eu vou até renomear para que a gente entenda o que a gente está falando, eu vou chamar ela de verificação de idade. E aí eu vou colocar aqui, verificação de idade, tá? Para eu verificar essa idade, eu vou precisar que chegue uma idade para essa função. E aí a gente vai começar a deixar os nossos códigos mais dinâmico possível, tá? Porque agora as funções, elas começam a realmente ser blocos de códigos reutilizáveis. Porque a gente pode mudar as instruções e as variáveis que a gente passa para essa função para que ela se comporte baseado com a entrada que a gente estava informando. Lembra que eu falei lá no começo da outra live que nada mais, nada menos o processo de desenvolvimento, o processo de interação de um programa é pegar o input de dados que o usuário vai fazer, tá? Seja, por exemplo, informar um login e senha, fazer um certo processamento aqui, ele processa essa informação e te dá um output, uma saída, baseado na informação que você fez. Então é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer a nossa função ficar dinâmica para receber variáveis e a gente conseguir manipular essas variáveis dentro dessa instrução. Então aqui, como eu preciso usar uma variável para fazer uma condição, eu vou declarar ela aqui dentro dos parênteses. Então eu vou declarar o nome dela e 2 pontos o tipo dela. Nesse caso vai ser um inteiro, tá? Então a gente tem o corpo, a declaração, a gente tem o corpo e agora a gente tem parâmetros, tá? Isso aqui se chama parâmetros. Então as funções também podem ter ou não parâmetros. Então, quando a gente não passa nada dentro dos parênteses, a gente está dizendo que aquela função não tem nenhum parâmetro e não recebe nenhuma variável como parâmetro para fazer uma condição dentro dela. Então, vamos olhar a instrução main. A main também não espera nenhum parâmetro. Esse é um main que vai ser executado e quem chamar o main, que no caso é o sistema operacional, aqui no meu caso macOS, ou seja, Windows ou Linux, ou macOS ou Android, ele não passa nenhuma informação para a gente manipular essa informação aqui do sistema operacional. Mas aqui na nossa função a gente passa. Então, por exemplo, vou passar aqui 31, tá? Então, passei 31 dentro, quando eu estiver chamando a nossa função, passei o 31, e agora eu deixei o meu programa dinâmico. Então, vamos rodar aqui essa função aqui. Ele vai primeiramente imprimir o Olá Mundo, que é essa instrução. Depois ele vai imprimir pode dirigir, porque ele fez a verificação baseada nessa idade. Então, essa é a ideia da reutilização da função. Se em outro determinado ponto do sistema eu tenho uma verificação com outra idade que chegou de um banco de dados, o usuário fez o input também pelo smartphone lá no campo de edição, você pode usar uma função para fazer uma lógica de programação e eventualmente mostrar uma saída para o usuário.
Então agora, nesse momento, a minha função de verificação ela ficou dinâmica. Eu posso fazer uma condição e até mesmo mudar essa regra no futuro. Então, se eventualmente, sei lá, passou 5 anos, 10 anos, agora a regra no mundo é que todo mundo só pode tirar carta quando tiver mais de 21 anos. Aí você vai lá no seu sistema, vai mudar a lógica de programação somente da função de verificação e automaticamente todo o resto do sistema vai continuar funcionando com uma nova lógica de programação que você colocou, tá? Então, por exemplo, imagine que esse usuário aqui tinha, por exemplo, 18 anos. Tem 18 anos, ele vai sair aqui que os dois usuários não podem dirigir, tá? Porque os dois não têm mais de 18 anos. Beleza. Aí vamos supor que a regra agora é 16 anos. Então agora esse primeiro usuário aqui, né, essa primeira instrução, vai retornar como verdadeira e ele pode dirigir. Então os parâmetros são úteis por causa disso. Com parâmetro a gente deixa nosso código dinâmico. E você pode criar quantos parâmetros você quiser, tá? A gente vai começar a criar mais parâmetros daqui a pouco, tá? Mas é importante saber que os parâmetros a gente vai começar a deixar as coisas mais interessantes a partir de agora. E aqui voltando à nossa regra, né, das funções inline, de novo, quando a gente tem um bloco de código só, a gente pode pôr o igual e definir um bloco de código que vai ser executado. Nesse caso aqui, ó, o bloco if-else é um bloco só. Lembra que a gente aprendeu na última aula que quando a gente tem esse bloco com uma única linha, né, uma única instrução, a gente pode fazer desta maneira, deixar ele mais enxuto e pôr uma linha de código só. Tá? Porque o bloco interno só faz uma coisa, ele só dá um print, por exemplo, ele só executa uma única instrução. Então, como a função ficou enxuta, né, com uma única instrução dentro do bloco aqui, eu posso transformar ela em line. Então, eu posso apagar as chaves, dar um igual, e automaticamente ela vai continuar funcionando da mesma maneira. Tá? Então, eu vou copiar aqui. Então, essa instrução é exatamente igual a esta instrução aqui. São idênticas. A diferença é que o é mais enxuto, faz tudo numa linha, e esse daqui faz em múltiplas linhas. Visualmente falando, aqui é mais fácil de você compreender, né, a lógica de programação em si. Mas se você também preferir, você pode usar desta outra maneira aqui. Tá? Então, funções são muito ricas para a gente deixar o nosso código dinâmico.